Agora eu vou estudar uma coisa estranha da apostila, a significação das palavras. O estudo da significação das palavras é um assunto da língua portuguesa exclusivo da semântica. A significação das palavras. Entendi. O assunto é, às vezes tem perguntas disso, sobre sinônimos e antônimos. Então a única coisa que eu preciso disso aqui é os sinônimos e antônimos. Quer dizer, saber o que eles são, né? Sinônimos, palavras que significam a mesma coisa, antônimos contrárias, e eu não sei o que são homônimos. Vamos lá. Para o falante ou o escritor ser capaz de selecionar palavras adequadas para as palavras adequadas para formar a sua mensagem, é preciso conhecer o significado das palavras, sendo assim é importante conhecer os fatos linguísticos, sinônimos ou sinonimia. Sinonimia ou sinônimos são palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Aquela garota é veloz, aquela garota é rápida. Significa a mesma coisa, veloz e rápida. Entre os sinônimos há sempre o que se destaca por ser mais expressivo, assim, no dicionário aparecem vários significados de cada palavra. Cabe ao escritor achar a mais apropriada ao seu contexto. Antônimos ou antonimia. Antonimia ou antônimos são palavras que possuem significados opostos. Seu cabelo está muito comprido, seu cabelo está muito curto. Comprido é o contrário de curto. São algumas palavras opostas que se originam de um prefixo sentido negativo ou oposto. Feliz vira infeliz, agradável vira desagradável e bem dizer vira mal dizer. E tem os homônimos ou anônimas. Homônimos ou anônimas são palavras que possuem significados diferentes, mas são iguais no som ou na escrita. Ah, entendi, o mesmo som. Por exemplo, preciso fazer um concerto na roupa ou vou ao concerto esta noite. No primeiro concerto, o concerto significa reparo. O segundo concerto representa um concerto de apresentação musical. Daí tem os outros exemplos de anônimos. Os homônimos podem ser possuir a mesma grafia ou possuir o mesmo som. Os homônimos homográficos possuem a mesma grafia, mas são diferentes. Seco, substantivo e seco, verbo. Seco, verbo. Olho, substantivo, olhos, verbo. Entendi. Entendi, né? Mesmo som diferente. E os homófos possuem o mesmo som, mas grafias diferentes. Cheque, escrito com CH, é a ordem de pagamento. E cheque é o lance do jogo com X, é o cheque do jogo de xadrez. Depois tem os homônimos perfeitos, possuem a mesma grafia e o mesmo som. O rio, substantivo, eu rio, verbo. Eu rio, o rio. O verbo e o cedo, do verbo, cedo, advérbio de tempo. Veja a seguir a relação de alguns anônimos. Interessantes esses exemplos. Acender. Acender por fogo. Acender, subir. Assento, sinal gráfico. Assento, lugar de se sentar-se. Aço, metal. Aço, verbo da primeira pessoa do indicativo de assar, né? Banco, assento, banco, estabelecimento. Caçar, pegar animais. Caçar, anular. Cela, pequeno quarto. Cela, arreio e verbo é com S. Terceira pessoa do indicativo, censo, recenseamento, censo, juízo. Cerrar, fechar, cerrar, cortar, sessão. Escrito, a maioria dessas coisas estão escritas diferentes, né? Sexta, redução de sexta-feira. Sexta, recipiente. Sexta, hora em que descansa ou dorme após o almoço. Taxar, estabelecer a taxa. Taxar, qualificar o mau sentido. São, saudável, com saúde. São, verbo do plural do indicativo da terceira pessoa. São, forma reduzida de santo. Passo, palácio, passo, passada. Russo, desbotado, russo da Rússia. Interseção, interceder, interseção, corte feito no meio do objeto. Laço, nó, laço, gasto, cansado ou frouxo. Interessante. Manga, fruta da mangueira e manga, parte do vestuário. Extrato, tipo de nuvem, extrato, resumo. Incerto, não certo, incerto incluído.
cozer, cozer, costurar, cozer, cozinhar. Concerto, apresentação musical, concerto, primeira pessoa singular do indicativo. Sexto, balaio e sexto, numeral ordinal. Agora tem os outros tecos chamado parônima ou paronimia. A parônima e paronimia são palavras que possuem significados diferentes, mas são parecidas no som. São parecidas. O garotinho gosta de brincar de peão. O garoto sonha em ser um peão de boiadeiro. Veja a seguir a relação de alguns parônimos. Absolver é igual a perdoar, absorver é igual a sorver. Costumar, contrair hábito, costumar a ter por árbitro. Amoral, indiferente, amoral. Imoral contra amoral. Apóstrofe, figura de linguagem, apóstrofo, sinal gráfico. Aprender, instituir-se, aprender, assimilar. Assimilar. Arrear por arreios, arriar, descer, baixar. Cavaleiro, aquele que anda a cavalo, cavaleiro, cavalheiro, homem educado. Comprimento, olha, isso aqui é esse cavalheiro. E cavaleiro me lembra de uma pergunta que eu errei. Tinha uma pergunta que o carinha tinha que fazer lá. O que o carinha tava falando numa charge? Daí na bolinha da charge o carinha falava: Cavaleiro compra o Hagaru terrível. Só que, tipo, o cavaleiro é aquele que anda de cavalo. Daí, só que na resposta você tinha que falar o que o carinha queria se dizer. E ele queria falar de um cavalheiro. Ou seja, a semântica estava errada, mas não era esse o que você devia se preocupar na pergunta. Você devia dizer que no contexto é a palavra cavaleiro que o carinha queria dizer. Ele queria dizer um cavalheiro de um homem educado. Cumprimento, extensão, cumprimento, saudação. Deferir, conceder, atender, deferir, ser diferente, adiar. Deletar, denunciar, dilatar, alargar. Descrição, ato de escrever, descrever. Discrição, ato de ser discreto. Discriminar, inocentar, discriminar, distinguir, dispensa, lugar onde se guardam mentimentos, dispensa, licença, licença, distratar, insultar, distratar, desfazer, emergir, vir à tona, imergir, mergulhar, emigrar, sair da pátria, imigrar, entrar num país estranho para nele morar, iminente, notável, célebre, iminente, prestes a acontecer. O primeiro foi eminente. Estádio, praça de esporte, estágio, preparação ou período. Flagrante, evidente, flagrante, perfumado. Incidente, episódio. Acidente, desastre, inflação, desvalorização de dinheiro. A infração é uma violação. Infligir é aplicar castigo. Infringir é não respeitar. Ótico é relativo ao ouvido. Óptico é relativo à visão. Peão é apresentador de cavalos ou uma peça de xadrez. O peão é um brinquedo. O pequenês é um relativo a pequeno. Pequinês é um originário de Pequim, ou uma raça de cães. Plaga é uma região de país e praga é a maldição. Pleito é a disputa eleitoral e preito é uma homenagem. Procedente é antecedente, procedente é proveniente. Ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Reboco é a argamassa de cal e areia. Reboque é cabo que prende um veículo a outro. Soar é produzir som, suar é verter suor pelos poros. E para terminar, tem os exercícios aqui. Depois de um conteúdo de polissemia. Temos a polissemia quando uma palavra apresenta significado diferente do que se explica dentro de um contexto. A decisão está nas mãos do papai. Dependência, mãos. Machuquei minha mão, parte do corpo. Mãos normalmente significa a mesma coisa, mas quando muda o contexto, ela vira um novo significado. Interessante. Outro exemplo é: ele passou a mão nas chaves do carro. Nesse caso, com o contexto, ele está usando a mão para significar que roubou, apropriar-se de coisa alheia. Agora, exercícios. Assinale o sinônimo da palavra destacada na seguinte frase: ele elogiou o deputado e todos os seus sequazes. O sinônimo de sequazes é partidários. Faz sentido, quer dizer, eu nunca pensaria nisso, eu só conseguiria pensar tentando entender o que é os carinhas do deputado.
certo? Assinale o antônimo, ou seja, ao contrário da palavra destacada na seguinte frase. O prolixo professor discursava sobre a gramática normativa. O contrário de prolixo é lacônico. Eu acho que prolixo significa que é muito ativo, e o lacônico acho que ele é não ativo, tipo, uma pessoa que faz muito, um professor que é ativo, ele é um cara que super feliz e que tem ação quando ele ensina, né? E o lacônico seria um professor que é meio lerdo ou que não tem muita ação. Eu acho que é isso que significa prolixo lacônico. A alternativa e correta quanto à significação da palavra. Todas as alternativas são corretas? Que isso? Tem aqui a opção é todas as alternativas estão corretas, então aqui as outras alternativas têm frases de palavras. Bruno fará a sessão de seus livros, Flávia está na sessão de cosméticos, a sessão será de transidida pela professora Jéssica. Próximo, o significado das palavras parônimas. Parônimas são escritas parônimas, 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 parônimas. Tá. Significado de imergir é afundar. O significado de eminência é excelência. E o significado de descrição é exposição. Tá certo isso aí? Próximo, conteúdo, palavras homógrafas. Palavras homógrafas são aquelas que possuem a mesma grafia, não distinguem-se quanto à pronúncia da vogal tônica. A diferença da pronúncia gera significado contextualizado diferente, né? Exemplos são homográficos. Pego, que tanto pode ser o verbo pegar, na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, uma pronúncia do e aberto, ou o verbo pegar do particípio irregular, pronúncia e fechado. A denotação e conotação. Sobre denotação e conotação. Denotação é o emprego das palavras no seu sentido próprio. Ontem fez muito frio. Conotação é o emprego das palavras no seu sentido figurado. Ele é um homem frio. A pessoa não é fria literalmente, ela é só a conotação no sentido figurado. Para ela não ter sentimentos. Na primeira oração, a palavra frio possui significado de desprevenido de calor. Na segunda oração, a palavra frio possui significado de insensível. Próximo, linguagem denotativa. É muito utilizado no dia a dia para que as pessoas possam se comunicar. Muito utilizada na linguagem científica. Objetiva, mostrando sempre o sentido real ao leitor. Exemplo, o coração é o órgão fundamental para o corpo humano. Literalmente isso. Linguagem conotativa é muito utilizada em linguagem literária, nas propagandas, nas letras de música e nas revistas, nos jornais, pois mostra o sentido figurado. Meu coração ficou apertado quando o vi. O coração não se fica apertado, mas é interessante. E agora os últimos exercícios da parte da significação das palavras. Primeiro, assinale a alternativa que apresenta uma denotação. Uma denotação é literal. Quebrei o braço ao cair. Literalmente, quebrei um braço. Um exemplo, o outro que não é uma denotação é o braço da cadeia quebrou. Cadeira não tem braço, mas usou o braço como figurado da cadeira. Assinale a alternativa que apresenta uma conotação. Uma conotação é uma coisa figurada, certo? Literária. Papai é um bom garfo. E eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Tipo, ele cozinha bem? Comprei meia dúzia de garfos. Literal, o outro é o exemplo de uma denotação que é literalmente garfos. Na oração, vi em seu olhar uma nuvem de tristeza. Tenho, daí isso aqui é uma conotação porque não tem nuvem. É impossível ter uma nuvem no olhar, ela é só figurada para representar a tristeza. Assinale a alternativa que possui o sentido conotativo. Conotativo é o figurado de novo. Os olhos são o espelho da alma. Não tem como olhos serem espelhos, então esse aqui é tesoureiro. Daí o mapa do tesouro estava perdido, a bomba destruiu o quarteirão e os bombeiros chegaram antes do fogo
se alastrasse. Todas essas palavras marcadas aqui, fogo, bomba e tesouro, são representados literais. Obrigado.